Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, gente, nós vamos falar dos ingredientes mais amados das cervejas. Sim, o meu querido, meu amado, meu idolatrado, salve, salve, o lúpulo. E a convidada de hoje foi só a responsável pela legalização do plantio do lúpulo no Brasil. Só isso. Só isso. A Tereza Yoshiko, ela não é nem gente. Ela é anjo. Uma pessoa que faz isso pela gente, não é gente, é anjo. Entendeu? Ela tá aqui só escondendo as asinhas dela. Tereza, dá um alô pra galera, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Copiando você, Ludmilla. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto, assim, honrada de poder conversar um pouquinho com vocês e poder falar um pouquinho da história do lúpulo e da minha história também. Muito obrigada. Legal. Eu que agradeço, Tereza, seja muito bem-vinda. E eu sou o Leandro e hoje vocês podem me chamar daquela mudinha que você não sabe se vai vingar. Aquela coisinha que tu plantou lá e tu fala, vai dar, vai vingar, não vai vingar. Não sei. Vai, porque tu é uma erva daninha, tu vai dar. Vai dar. Vai pegar. Pô, tinha que ser daninha. Olha só, a gente bate esse papo bebendo aqui, sempre acompanhando para marcar um ritmo. E eu queria saber, Tereza, o que você tá bebendo aí? Eu tô bebendo água. Uhul. Ah, que ótimo. Apesar de morar na serra, que tá muito quente hoje, passei o dia no campo também, né? Então, sempre desidrata um pouquinho. E eu cheguei aqui agora e falei, vou beber uma água. Tá certíssima você. Tereza, a Serra do Rio de Janeiro só chove quando eu vou. Ah, é? Quando eu vou, eu não lembro da última vez que eu peguei uma piscina na Serra. Eu vou e não pego a piscina, porque tá chovendo. Claro, porque você é uma erva daninha. Se você fosse um girassol, você ia conseguir tomar banho de piscina. Fica a dica. Só... Dona Luz, e você, girassol de Araras, fala aí. Eu tô bebendo a Brewdog Punk IPA, que aliás teve mó treta braba com a galera da Brewdog, mas enfim. Polêmica! Não vou nem falar sobre isso agora, mas enfim, eu vou desfrutar a minha Brewdog aqui e vamos manter a tradição de abrir no minuto em que vamos começar a beber e servir na lata esse líquido maravilhoso. E você, aquela mudinha de erva daninha que não sabe se vai vingar, mas vai, que é uma praga, uma planta. Tá bebendo o quê? Eu estou bebendo a Novata que a Ambev trouxe para o Brasil para expandir território. Então, estou bebendo a Spaten. Isso aí, hein? Né? Eu vou te falar que, olha só, nesse calor de hoje do Rio de Janeiro, momento infernal, como bem disse a Tereza, maçarico ligado, maçarico aceso. Cara, ela é uma Munich Helles com ótimo drinkability, levíssima. Gostei. Grande bebebilidade. Grande bebebilidade. Gostou? Eu vou passar a usar. É isso. Bom, e a gente, para começar com o pé direito esse papo com a Tereza, a gente quer, antes de tudo, agradecer a vocês. Agradecendo aos nossos mecenas queridos por nos ajudarem, nos apoiarem e permitem que a gente mantenha a independência criativa do Surra de Lúpulo. Queremos agradecer a Giovanni Tonello, Oscar Freitas, Edson Carvalho, Matheus Faca. Edson que tá viajando pra caramba, hein? Estamos acompanhando. Tá pedalando, né? Tá pedalando, né? Aí eu só acompanho mesmo. Matheus Faca, Leandro Almeida, Danilo Ramalho, Lucas Fernandes, Flávio Yokuja, Eduardo Sena, Cláudio Bolzani, Bruno Silva, Bia Morim e Débora Severo. E você? Quer saber como é que vai fazer parte dessa galerinha? Entrar lá no nosso grupo? Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Ilude, hoje é um programa muito especial, pois vamos inaugurar por aqui a novíssima figura dos mecenas empresariais.
são empresas que acreditam e apoiam o projeto Surra de Lúpulo. E temos o imenso prazer de compartilhar com vocês que a partir de agora, esse e os próximos programas serão apresentados por Bros Beer e Cerveja da Casa. Vamos lá, Lud, para de enrolar. É, né? Vou parar, agora é minha vez. Tereza, conta pra gente da onde surgiu o seu interesse pelo lúpulo, só pra gente conseguir situar a galera no tempo e no espaço pra começar o papo de vez. Então, eu trabalhei no mercado de semente de hortaliça por quase 30 anos. Então, assim, eu conhecia o mercado de hortaliça. Nunca tinha ouvido falar em lúpulo. E aí, um dia, um amigo meu, que também trabalhava nesse mercado, falou que tinha feito um curso de cervejeiro e que conheceu o lúpulo e conheceu a história dele. E aí ele me apresentou, ele me mostrou o que era o lúpulo peletizado e tudo mais, e a planta. E eu comecei a fazer umas pesquisas, né? E aí o lúpulo, eu costumo falar que ele tem uma energia enigmática que te aprisiona, assim, na verdade. Que maneiro. Quando você começa a estudar ele, você não consegue parar mais. E agronomicamente falando, ele é uma planta super interessante, porque você imagina uma planta que cresce 15 centímetros por dia. Nossa. Que você tem que olhar para cima a quase 7 metros para você ver o ponto de colheita e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar, fiquei durante um ano pesquisando, né? E assim, e o lúpulo, quando você começa a pesquisar, estudar ele é uma planta que ele te dá várias vertentes. Desde a parte genética, a parte de mudas, ao campo, a parte de pós-colheita e tudo mais. E eu comecei a ficar muito confusa, porque eram vários assuntos ali de uma planta só. E eu falei assim, eu tenho que escolher uma vertente dessa e começar a focar para poder dar continuidade nisso se eu quiser. No início da minha carreira, eu fui produtora de mudas. Então, quando eu fui fazer uma escolha, eu comecei a fazer alguns experimentos. Eu moro numa chácara e eu tinha uma estufa pequenininha onde eu tinha um orquidário e, de repente, eu me vi, assim, sem as orquídeas. Hoje ela, foi parar pelo jardim afora. E quando eu me vi, eu estava com 10 mil mudas de lúpulo dentro desse viveiro. Então, quando eu comecei a fazer as mudas, e ele é feito por estacas, e eu vi como ele enraizava o comportamento e tudo, eu fiquei assim, mais apaixonada ainda, né? Então, na hora que eu parei para ver, eu estava com 10 mil mudas de lúpulo ali dentro do meu viveiro. Caraca! E aí participei de um evento, e aí, de repente, nesse evento eu descobri que o lúpulo era uma planta que não era legalizada no país e que ele não poderia ser comercializado. Aí eu falei assim, mas como assim? Depois que eu fiz isso tudo, eu vou fazer o que com isso, né? E aí eu tinha dois caminhos. Uma, eu incinerava aquilo tudo, a outra, eu ia procurar algum meio que eu pudesse dar continuidade àquele trabalho. E eu optei pela segunda parte, né? De dar uma continuidade naquilo ali, porque eu também não queria jogar aquilo tudo fora que eu já tinha feito. Porque quando eu estava com 10 mil mudas de lúpulo dentro do meu viveiro, já tinham se passado, depois de um ano de pesquisa, de dedicação e tudo, já tinha se passado quase mais 6 meses. Eu falei, não, agora vamos dar continuidade a isso, né? Claro. E foi o que eu fiz. O que é a obstinação de uma pessoa? Você foi praticamente sequestrada pelo lúpulo. Ele sequestrou sua vida. E te hipnotizou, enigmatizou, te sequestrou e falou, agora, filha, me legaliza. É. Legalize ganja, legalize já, legalize já. Me adote, se vira, faça alguma coisa, mas não me deixe aqui, porque, né? Você também não pode me matar. E o lúpulo é uma planta muito resistente, né? Então, assim, ele vai fazendo várias coisas assim com você. Então, por isso que eu te falo que ele encanta. Ele encanta desde o início até o final da colheita, quando ele te entrega um cone, com aquele aroma, com aquilo tudo ali. Então, realmente a gente se apaixona. Então, eu queria aproveitar que a gente tá gravando aqui pra ficar registrado. Tereza, eu nunca fui numa colheita de lúpulo. Oh. Você precisa me ajudar a resolver isso. Eu também não. Queremos. Não.
Vou Me convidar. convida, Tereza. Eu vou pra onde você falar, Lud, vamos vir pra cá pra você. Eu vou, não tem problema. Tá. Eu não tô pedindo pra pagar, não. Eu pago passagem. E se ela falar assim, Lud, vem pra cá e aqui começa às 4h30 da manhã a colheita, você vai? Eu vou. Olha o nível de paixão, Tereza. Olha, Eu vou. Eu quero muito. Eu quero muito. então vou te dar uma boa notícia para os dois, né? Nos próximos 15 dias nós vamos ter uma colheita aqui, assim, na serra já. Então acho que a gente pode programar isso para vocês poderem acompanhar, né? Pra ver. Olha, Eu vou alugar o carro agora. Aluga. Chamar o Uber, sei lá, alugar um carro, sei lá. Me fala que eu vou. e eu vou te falar uma coisa. Semana que vem eu tô de férias. É, mas semana que Olha vem... só! Semana que vem não são 15 dias. Vamos ver quando é que ela vai me contar essa data e a gente vai programar. Se você não puder ir, você fica tranquilo que eu te represento. Leva uma foto com a sua carinha. Você manda foto. Mas assim, já que a gente tá nessa onda de zoar, né? Eu gostei dessa tua história aí dos 10 mil muros, porque me lembrou muito a Ludmilla quando ela entra numa loja de cerveja especializada. Entendeu? Ela também se apaixona, ela é atraída, né? Assim. Vocês podem ver aqui levemente a minha cervejeira, quem é? Tereza e o Leandro estão vendo aqui, uma pequena Nossa. cervejeira cheia. Então é isso, eu não tenho juízo, não. Isso é verdade. Juízo zero. Então eu te entendo bem. Exatamente. Mas assim, pra gente entender um pouco, como é que foi, na verdade, o que significa, de forma bem prática mesmo, a legalização do lúpulo no Brasil? A gente entendeu a sua motivação, né? A sua Sim. paixão, motivação, tal, muito legal. E aí, na prática, como é que foi esse processo e o que isso significa? Então vamos lá. O que é uma planta quando ela não é legalizada? Eu vou começar de trás para frente, que eu acho que vai ser mais fácil explicar. Ótimo. Perfeito, perfeito. O que significa? Quando você tem uma cultura plantada dentro do seu terreno que não é legalizada no país, quando um fiscal chega dentro da sua roça, e isso aconteceu com o lúpulo, você é autuado. O que você é autuado? Você é obrigado, eles colocam uma multa, que você paga até 10 vezes o valor daquela roça que está sendo implantada ali no seu campo. Vou fazer um comparativo aqui. Por exemplo, a cannabis também não é legalizada no país, assim como o lúpulo também não era. Aham. Perfeito. E as duas são primas. No caso da cannabis, se ela é encontrada dentro do seu terreno, você não é autuado, mas você perde o seu terreno. No caso do lúpulo, você é autuado e você paga uma multa. Eu já vi casos de flores que um produtor pegou, era uma variedade daquela cultura que não era registrada, e aí a fiscalização chegou e o produtor teve que pagar uma multa de em torno de 1,5 milhão Nossa! Caraca! por ele estar dentro do seu campo. Então não é uma coisa muito barata nem pequena, e realmente acontece. Então, quando eu fui nessa reunião, que eles falaram assim, ó, o lúpulo não é legalizado. O que é isso? No país, dentro do mapa, que é o Ministério da Agricultura, existem várias normativas, e dentro dessa normativa, ele diz que cada cultura nova que vem para o nosso país, ele tem que passar por um processo chamado análise de riscos e pragas, para que não venha trazer pragas de outros países e contaminar o nosso solo, ou trazer uma nova praga que vai disseminar dessa cultura ou de alguma outra cultura. Ou seja, que não ofereça risco para a nossa agricultura. E isso é feito de uma forma muito séria, sabe? Assim, que o pessoal realmente leva isso em consideração. E aí, depois disso tudo, eu descobri que o lúpulo não tinha passado pela análise de riscos e pragas, então, legalmente, ela não poderia ser produzida. E aí, quando eu soube disso, eu contratei uma pessoa que entende dessa legislação que pudesse me ajudar. Uhum. Eu tinha acesso a essas pessoas porque eu já trabalhava com sementes. Então, como eu era distribuidora de sementes, eu entendia mais ou menos, mas de sementes, não de mudas ou do próprio lúpulo. Claro. E aí eu fui a Brasília várias vezes, batia na porta, enchia o saco de todo mundo, eu já era figurinha conhecida de tanto que eu perturbava a todos, porque eu falava, o que eu vou fazer com as minhas 10 mil mudas? E aí, lógico, eles também não poderiam me responder o que era para fazer, então eles tinham que dar um jeito. E aí, de tanto que eu perturbei, quando eu fui recebida, eles falaram assim, olha, o que está acontecendo aqui hoje é que, em vez do Ministério da Fiscalização ir no campo de um produtor e autuar ele, estamos recebendo um produtor que está falando que está fazendo uma coisa errada e que quer fazer de forma correta e pedindo orientação. Legal. Então, né, foi o caminho inverso. E ele falou assim, então, hoje nós temos o dever moral de resolver essa situação, dar uma solução.
Ou vamos ter que disseminar tudo isso que está ali dentro do viveiro dela, ou então vamos ajudar ela a legalizar essa cultura. Uhum. E aí eles começaram a procurar dentro das normativas dele um caminho onde eu pudesse ser direcionada. E até eles resolverem que o lúpulo poderia ser plantado, que poderia ser legalizado, eu tive que passar por vários processos. Assim, eu comecei por Brasília, pelo Ministério de Brasília, passei pela Secretaria, Ministério da Secretaria aqui do Rio, depois eu passei pelo Comitê de Sementes e Mudas, tive que provar o que era lúpulo, para que ele servia, o que era. E aí eu carregava um monte de gente comigo para poder falar junto comigo. Uhum. E também pedi assim, várias cartas das associações, das cervejas, da Serva, da Abracerva, da Rota Cervejeira, que todo mundo foi me dando várias cartas para dizer a importância que era o mercado do lúpulo. Até que eles entenderam que era uma cultura importante para a economia do país. Uhum. Se você for olhar que o lúpulo até então era 100% importado. De tanto ficar ali falando, eles falaram assim, Tereza, então a gente vai fazer a liberação para você. Mas esta liberação vai ser feita de uma forma que vai constar num documento de que estas mudas, elas são mudas de lúpulo sem origem genética comprovada. Que eles não teriam como comprovar de onde veio esse lúpulo. Eu falei, tá bom. E isso impede a legalização? Não, com isso já poderia ser legalizado. Era um caminho. Não, pois é. Mas por eles não saberem de onde vem, impediria a legalização? Não, desde que Tá. constasse nesse documento de que ele viesse escrito muda sem origem genética comprovada. Entendi. E a maioria dos viveiros hoje tem esse documento. É uma cultivar sem origem genética comprovada. Só que eu acho também assim, ó, se nós queremos ser respeitados pelos outros países que já são produtores de lúpulo, nós teríamos que ter um material aqui dentro que tivesse origem, que nós pudéssemos comprovar tudo isso, né? Perfeito. E aí, depois de continuar perturbando muito todo mundo, em junho de 2020, eles aprovaram uma normativa aonde pudesse fazer a importação de mudas que viesse elas in vitro que a gente fala que ela vem sem praga, sem doença, sem nada. Ela é toda limpa, né? É uma muda de laboratório. Isso em qual ano, desculpa? 2000 e... Em junho de 2020. Tá, super recente. A primeira legalização foi feita em outubro de 2018. Então, a gente levou mais um tempo, até 2020, para conseguir o segundo processo, né? Quando chegou em junho de 2020, eles liberaram que pudesse ser feita a importação de mudas com origem, desde que fosse in vitro e que viesse dos Estados Unidos, porque era onde o Brasil tinha um acordo de análise de riscos e pragas que pudesse entrar as mudas de lúpulo. Quando eles liberaram essas leis, eu comecei a dar entrada na importação dessas mudas, para que viessem, que a gente pudesse comprovar que essas mudas de lúpulo têm origem. Resumindo tudo isso, esse processo demorou de junho até fevereiro de 2021, que terminou a documentação, que terminou todo o processo, e eles me entregaram tudo isso e eu pude comprovar, né? Hoje, o viveiro tem 24 cultivares comprovadas que têm origem genética. Que legal! Então, você vê assim, isso quer dizer o quê? Que a mesma planta de lúpulo que é plantada lá em Acma é a mesma que é plantada hoje pelo viveiro Ninkasi. Incrível. Então, assim, de forma prática, a legalização do lúpulo, do plantio do lúpulo aqui, significa que agora a gente sabe a origem dessa planta, que ela está livre dessas pragas que a gente quer prevenir no nosso solo. Sim. E, por esse motivo, a gente está fazendo essa importação dos Estados Unidos, que é o país com o qual a gente tem esse acordo de cooperação e etc. E aí, essa planta que ela tem origem genética, que está plantada aqui, ela pode ser comercializada agora porque ela tem origem, porque está todo mundo legalizado e está tudo certo. Então, sim, de forma prática, tem a ver com isso. Você vê no horizonte, aí é um gancho dessa pergunta, tudo bem que os Estados Unidos, se não for o maior, mas é um dos maiores produtores de lúpulo do mundo. Talvez a Alemanha compita com eles ali, de alguma forma. Hoje, os Estados Unidos é o segundo maior. O primeiro maior produtor é a Etiópia. Ah, mentira! Caraca! Os dois juntos representam 53% da produção de lúpulo mundial. Cacete! Então, pera, calma. E a Alemanha fica em terceiro. Não, caiu a pauta total. Caiu a pauta. Etiópia, eu não faço ideia do clima da Etiópia, porque todo mundo fala do lúpulo, do clima, que o lúpulo fica num clima assim assado. Por favor, como é que é o clima na Etiópia? Então,
Eu também não sei te dizer bem, porque assim, eu andei pesquisando algumas coisas e perguntando a alguns amigos. O que eles falam? Que o lúpulo, ele tem várias, vamos botar como famílias, né? Então, por exemplo, o lúpulo que é plantado hoje para o consumo da cerveja é o Humulus lupulus. E aí, alguns dizem que o lúpulo que é plantado na Etiópia não é o Humulus lupulus, que não é dessa família, que eles usam esse lúpulo para fazer uma bebida que é à base de mel, que é um fermentado diferente da cerveja. Entendi. Mas quando a gente entra dentro de qualquer site de pesquisa, ele mostra isso. Ele mostra assim, ó, a Etiópia em primeiro, Estados Unidos em segundo, Alemanha em terceiro, e embaixo vem escrito: no Brasil não se produz lúpulo. Então, né, a gente já também não sabe até que ponto essas informações estão corretas ou atualizadas, né? Entendi. Então, aqui só pra tacar fogo aqui no parquinho, né? A Etiópia, eu não abri o mapa, eu tinha que ter aberto o mapa pra ter noção de trópico. Mas a Etiópia, ela tá numa posição, pelo que eu tô olhando aqui, acima do Brasil, sabe? Enfim, eu teria que olhar isso melhor no mapa. Mas assim, no Google pesquisando rápido, fala que o clima é tipo temperado em regiões planálticas e árido em regiões de planície. Uma parte do território, porém, apresenta 2 estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca, sendo essa última predominante durante a maior parte do ano. Enfim, de fato, sem entender, mas querendo muito saber sobre isso. Enfim, mais uma bigornada que esse programa nos oferece. Só para melhorar aqui a geolocalização, a Etiópia ela é no nordeste da África, faz margem com o Mar Vermelho, perto ali do Golfo, ou seja, ela não chega a fazer margem com o Golfo, mas ela é bem perto do Golfo. Ou seja, ela é bem perto do Oriente Médio. Então, é aquele clima quente. Mas tem a ver com o trópico também, né? O trópico faz diferença. Exatamente, é essa localização que eu tô falando. Que ela é acima do hemisfério, né, do Equador. Ela é acima do Equador, mas ela é naquela região muito desértica. Ela é muito próximo do deserto ali. Enfim, vamos pesquisar sobre a Etiópia depois. Isso agora deu uma bigornada em minha cabeça. Tô surpreso. Tô embasbacado. Com certeza. Mas a gente pega como referência a Alemanha e os Estados Unidos para fazer os trabalhos aqui, né, dentro do Brasil, que está sendo feito hoje ainda, né? Entendi. E você acha que existe alguma abertura para esse acordo que você mencionou que temos entre Brasil e Estados Unidos com a Alemanha também? Eu acredito que sim, mas aí já é um acordo assim, eu acho que é mais um acordo entre os países mesmo. Entendi. Tem todo sentido. Bom, vamos segurar a cabeça com essa bigornada que tomamos, porque o lúpulo nosso querido não poderia deixar de nos surpreender. Então, quais os cultivos de lúpulo mais plantados no Brasil? Assim, a gente consegue perceber diferença sensorial da muda original, da que veio lá dos Estados Unidos, enfim, que tem origem definida, para aquela que é cultivada no Brasil? Você acha que o nosso terroir já influencia de alguma forma? Ou esses dados ainda são meio recentes demais para a gente ter esse raio-x? O que a gente tem observado é que já existem culturas que já estão no solo há 4, que tem plantas que já estão no 5º ano. Sei lá, na área de óleos, ou de alfa-ácidos, ou de beta-ácidos. A gente considera uma planta adulta a partir do 3º ano. E a cada ano que você colhe, até ele ficar uma planta madura, ele vai dando uma quantidade de óleos. Nessas análises, as quantidades vão sendo diferentes a cada ano, a cada safra. Até então a gente falava a cada ano porque se entendia que o lúpulo se produzia uma vez por ano. Hoje já existem plantios, por exemplo, ali em Itaguaí, que o produtor está conseguindo 3 colheitas no ano. Então, a grande dúvida é, ela pode ser considerada uma planta adulta a partir da 3ª colheita ou realmente tem que esperar 3 anos para esse processo, né? Algumas coisas que a gente vê, ela consegue chegar, alguns campos, ela já chegou à maturação a partir da 3ª safra. Então, hoje, os lúpulos mais plantados no país, ele está entre o Cascade, Columbo, Chinook, Comet, Centennial, né? O Hallertau Multiflui, o Nugget, os tais. Esse é o que mais tem sido plantado. Vou te dar, por exemplo, a gente não consegue ver, por análise sensorial, alguma coisa, assim, vamos pegar um Cascade, se realmente é aquele Cascade. Mas dá para saber
o que o pessoal tem feito? Eles fazem o comparativo. Existe um padrão, por exemplo, vou botar aqui um exemplo de um Comet, que a gente fez a análise há pouco tempo, que está mais na ponta da língua. Ok. O Comet, nos outros países, o normal dele, de alfa-ácido, ele é considerado de 9,4 a 12,4, um exemplo. A gente acabou de fazer uma análise aqui no Brasil que teve um produtor que ele chegou a 13,10. Então, você vê que ele está bem superior ao Comet que é plantado lá fora. Ou seja, ele tem um perfume mais forte. Sim. Tá. E aí, aonde a gente mais compara tudo isso? É em cima dos óleos essenciais que esse material pode apresentar. Então, a média lá fora, eles falam que é de 1,90 a 1,98 ml por cada 100 gramas. Teve uma análise que a gente fez há pouco tempo, aí é de um produtor meu. Ele chegou a 2,11. Mas eu já vi de outros produtores, dependendo da região onde ele esteja, que ele chegou a dar 2,4. Então, você vê que é superior ao que é plantado lá fora. Entendi. Que maneiro, cara. E aí, pra gente entender um pouco disso, eu não sei se você vai saber me responder isso, ou se eu fizer uma pergunta completamente ridícula, pode me falar que ela foi ridícula, que o Rubens, que é o nosso editor, vai deixar no ar dizendo que foi ridícula mesmo. Não tem problema nenhum. Para eu entender qual é o impacto disso. Se, por exemplo, se o Comet, quando a gente compra, impacto na cadeia de produção da cerveja. Uhum. Se o Comet, se a gente compra lá de fora, e eu preciso comprar não sei quantos quilos de Comet para aromatizar, não sei quantos volumes, não sei quantos litros de cerveja, comprando do Brasil eu compro menos, porque ele vem mais aromatizado, ele vem mais cheiroso. Sim. Eu compro menos quilos, é essa a matemática. Compra menos, isso aí. Gente, não foi uma pergunta ridícula. Não foi. Parabéns! Eu achei interessante essa pergunta porque eu estava na sala de uma pessoa que estava fazendo a compra de um óleo. Por coincidência, eu estava sentada ali, fazendo a compra de lúpulo. Uhum. E aí, a pessoa falou assim, esse ano eu vou comprar tantos litros de óleo de lúpulo. Tá. Uhum. E aí, eu nunca tinha ouvido esse termo, porque até então pensava em quilo, né? Uhum. Apesar de já ter feito um curso de cervejeiro, não é minha praia. Meu negócio é mais a parte no campo mesmo. E aí eu tive curiosidade, eu perguntei, falei, então, deixa eu te fazer uma pergunta de ignorante, de quem não entende. Por que compra pelo óleo? Ele falou, porque na hora que eu vou colocar na cerveja, eu tenho que saber a quantidade de óleo que ele tem. Então eu não compro 1 quilo de lúpulo, eu compro 1 litro de óleo. Então, se o nosso apresentar um óleo maior, ele vai comprar menos também. Gente, Que maneiro. toma a bigorna na cabeça, meus amigos. Que maneiro. É. E tem um outro fator interessante, né? Porque tem algumas pessoas que fazem análise de lúpulo aqui direto, e assim, os laboratórios, e eles passam algumas informações pra gente. Então, teve uma palestra que eu assisti esses dias, que a pessoa estava falando que ele, depois de várias análises que ele fez do lúpulo brasileiro, ele viu que o nosso lúpulo tinha um óleo, porque assim, o óleo tem o miceno, o linanol, várias coisas que faz a composição. E ele falou que ele descobriu, ele achou um óleo chamado bergamoteno. Uhum. Só que não é um óleo novo, ele é um óleo raro. Nem todo lúpulo nos outros países tem isso. E quando tem uma quantidade tão pequenininha que eles nem colocam isso na análise. E as análises que eles fizeram aqui do Brasil deu uma quantidade muito boa. Então foi uma coisa que chamou muita atenção dele. E quando ele fez essas publicações, começou a chamar a atenção também dos outros países. Então ele falou assim, olha, já existem vários países querendo comprar o nosso lúpulo para poder fazer as cervejas deles lá fora. Então você vê que coisa interessante, né? Que máximo, que máximo. É, muito, muito. Daqui a 5 anos ou menos, a gente volta aqui. E aí, Tereza, você vai contar pra gente como nasceu o Nelson da Silva, o lúpulo 100% brasileiro. Boa! Muito bom. Boa! E, gente, bergamoteno, pra eu não perder a piada ruim, que é a minha carinha, é o óleo essencial da bergamota. Então... Não, mas é bergamota só em outra região, porque aqui é tangerimoteno. Então é isso, vamos ter que mudar o nome desse óleo aí também, pra ficar claro, né? O tangerimoteno vai ser o novo... É legal demais saber sobre isso, hein? Muito, e como é importante a gente começar a pensar que as cervejarias nacionais precisam apoiar esse movimento. Apoiar, que eu digo, acreditando no lúpulo nacional, comprando lúpulo nacional, produzindo cerveja com lúpulo nacional.
Então, eu acho que é muito importante a gente estar trazendo essa informação aqui para falar desse apoio, de fato, sabe? Para falar da necessidade de todo mundo chegar junto. A gente ainda não tem lúpulo para oferecer para todas as cervejarias, comercialmente falando, mas a gente está nesse caminho. Então, é importante a gente deixar esse chamado para as cervejarias participarem desse momento de apoiar. E aproveitando esse gancho que eu mesmo criei, você tá curtindo o nosso programa? Você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Seja o mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha a faixa de apoio que cabe no seu bolso. Nossos apoiadores ganham diversas contrapartidas, grupo secreto, copo, happy hour, conteúdo extra e muito mais. Vem participar dessa com a gente, meus amigos. Leandro, tome o prumo desse programa novamente, Leandro. Tereza, com a sua última resposta, a gente começou a falar também do mercado. Vamos voltar um pouquinho para a cena do cultivo do lúpulo no Brasil. Como você está enxergando essa cena atualmente? Você acha que é possível falar ou é cedo demais para falar sobre autossuficiência? Assim, eu acredito muito que isso vai acontecer em algum momento, porque todos os caminhos estão levando isso. Mas vamos pensar assim, que até há pouco tempo, 100% do lúpulo era importado. Hoje o cenário que a gente tem é que é de 99% importado, 1% já está sendo produzido aqui. Legal. Mas ainda é muito pouquinho. Então, assim, pelo último levantamento que o MAPA fez, nós temos 47,8 hectares plantados de lúpulo hoje. Isso, pela quantidade que é consumida dentro do país, é quase nada. Então, é um mercado muito grande, né? Mas o que a gente vê também é que, assim, existem muitas entidades governamentais que estão muito interessadas que o lúpulo dê certo aqui dentro do nosso país. Legal. Então, existe uma rede de pesquisa, por exemplo, aqui no estado do Rio, que já foi montada, uma rede voltada 100% em pesquisa para o lúpulo, que seja só para o lúpulo. Então, já tem várias coisas já acontecendo, onde depois esses resultados são compartilhados também com os produtores. Então, quando a gente vê assim, órgãos como a Embrapa, Pesagro, comprometida com a cultura também, se interessando nisso, eu acho que o caminho para isso vai ser assim, uma coisa muito rápida. Então, vamos pensar que até alguns anos atrás o pessoal falava que o lúpulo não poderia ser produzido no nosso país, porque nós somos um país tropical. Imagina que hoje a gente já consegue produzir esse lúpulo e que já tem uma entidade grande como essa apoiando. Se a gente pegar como um exemplo aí, a soja, que eles falavam a mesma coisa. Hoje nós somos um grande exportador de soja, que gera uma grande economia para o país. Então eu vejo que a gente vai estar num caminho muito próximo. Que beleza, gente. Que alegria ouvir isso. Ai, Brasil, coisa linda. Aí, para complementar isso, você falou dos interesses. Você acha que esse nosso crescimento, nessa participação do uso do lúpulo no Brasil de 1%, que hoje a gente tem 1% do uso e tal, e os 99% são importados, você acha que isso é um crescimento em progressão aritmética ou geométrica? Você vê a gente multiplicando isso? Tipo, Sim. Tem 4 anos que a gente está produzindo legalmente lúpulo no Brasil, graças a você. Obrigado. Volte sempre. Nos próximos 4 anos, você acha que a gente vai estar em 3%, em 4%? Não, eu acredito que muito mais. Porque, olha, vamos pensar assim, até então, ninguém acreditava que poderia ser possível ser produzido, né? Na verdade, o que todo mundo falava era assim, se um país como a Alemanha produz o lúpulo, eles trouxeram algumas plantas para cá, fizeram alguns experimentos, e o que eles faziam? O mesmo trato cultural que era feito na Alemanha era o que eles estavam fazendo aqui. Qual que é a grande diferença? Lá ele tem as 4 estações definidas. O Brasil, nós temos as 4 estações no mesmo dia. Igual você falou, você nunca conseguiu vir à serra com sol ainda. Nunca é um exagero, né? Mas sim. Ainda não. Mas assim, se você for olhar, nós temos as 4 estações num dia e normalmente quando o lúpulo está florindo é a época das chuvas, é a época das águas. Então, ele causa muitas doenças, a perda de flores, perda de muitas coisas. Então, realmente não conseguiria se produzir. A partir do momento que eles mudaram essa visão, que em vez de fazer o mesmo trato cultural que era feito na Europa, de fazer um trato cultural das outras culturas que são tropicalizadas dentro do nosso país, o lúpulo começou a produzir, porque era uma questão de manejo. Então, você imagina que
Em 4 anos, teve que fazer toda essa adaptação, entender como que era feita a nutrição, qual o momento certo de aplicar, o que fazer, tudo isso. Levou 4 anos para a gente chegar aos 47 hectares. Entendi. Então, eu acredito em 4 anos, a gente vai estar brincando aí com os 20% desse mercado. Porque, como eu falo, o amassar barro a gente já está fazendo, né? Daqui para frente vai vir os resultados disso tudo que foi feito até aqui. Se na Europa eles têm uma produção só por ano e que aqui no Brasil nós temos 3 produções por ano, então imagina essa quantidade. Ó, o país que mais produz lúpulo por hectare hoje é a China, pelo levantamento que eu vi. E aí ele consegue produzir 2.800 quilos de lúpulo por hectare. A média aqui no Brasil, ele vai de 2.500 a 2, eu já vi até 2.900 por hectare. Uhum. Então, você multiplica isso por 3, que é o que a pessoa vai conseguir fazer num ano. Caraca! Né? Que seja 2.500. Então, a produção nossa, se for feita da forma, do manejo que o pessoal está fazendo, ele pode chegar até 7.500 quilos por hectare, né? Exato. E aí a quantidade de hectare vai aumentar na proporção de que o interesse e o entendimento de que o lúpulo funciona no nosso país e, enfim, mais pessoas vão investir. E aí vale o investimento do produtor de fazer e vender. Eu acho que vale um complemento nessa pergunta, que é... Eu achava que era muito legal, e eu me proponho aqui, deixo gravado mais uma vez, de ajudar a construir o que eu podia chamar de, não sei nem se existe, eu só tô metendo um sanhaço que não tem nada a ver, que é um mapa do lúpulo no Brasil. Tipo, a gente hoje tem produção. Eu vou falar do que vem na minha cabeça e você certamente tem muito mais informação do que eu. Aí na região da Serra, Teresópolis, na Serra da Mantiqueira, em Minas, São Paulo, no interior. E, enfim, até vou citar outros lugares daqui a pouco, mas, enfim, essas são aquelas que a gente mais ouve. Eu acho que era muito legal se a gente tivesse um mapa, sabe? Tipo, olhar o Brasil e falar, cara, isso aqui tá frutificando muito aqui, em lugares inimagináveis, porque uma das desculpas era essa. Não, aqui no Brasil o lúpulo não funciona, o lúpulo não dá. E não é isso que a gente tá vendo agora, sabe? Então, se você puder citar... confirmar o que eu disse, se eu deixei de falar algum lugar, se tem algum lugar que está mais proeminente, menos proeminente, porque no final da história é isso. A gente está falando desses lugares, mas que tem climas distintos também. Sim. Vou te dar um exemplo. Hoje tem lúpulo desde o norte, lá no Pará, que eu já até mandei muda para lá. Tem no Rio Grande do Norte, que está montando um centro de pesquisa. Porque o que a gente está fazendo? O produtor, ele quer plantar o lúpulo. Ah, mas eu vou comprar de todas as variedades para colocar? Ainda é um custo caro para ele. Então, quando ele se propõe a plantar o lúpulo, que ele vai fazer a pesquisa, que vai entregar um resultado para essa rede que a gente montou e tudo mais, o que nós temos feito é a doação dessas mudas para poder cooperar com isso. Então, a gente tem muda espalhada desde o norte ao sul, com várias entidades e com tudo mais. Como também tem vários produtores desde o norte até o sul já plantados. Então, olha uma particularidade. Por exemplo, a gente fez um plantio de lúpulo há pouco tempo no Cerrado. E aí, em pleno inverno, a gente achou que ele ia entrar em dormência para depois começar a produzir. Não. Além dele não entrar em dormência, ele produziu com menos de 4 meses e deu uma quantidade de óleo espetacular. Ah, seu danado! Seu lúpulo fanfarrão! E aí as pessoas falam assim, o lúpulo ele só gosta de serra, de clima frio, tem que ser plantado num local assim. Não! Hoje, ele produz até em locais onde ele está na mesma altitude do mar, a zero ali, quanto a 1.400 e 1.500 metros. Então, tudo é uma questão de escolher a variedade certa, a que seja adaptada àquele clima. Então, hoje a gente tem mapeado, por exemplo, eu coloco lá num grupo onde, eu vou te dar um exemplo aqui do Comet. Eu mandei o Comet para tais e tais cidades. Eu vou lá e coloco dentro desse local. Aí o outro viveiro vai lá e coloca também. Então, depois a gente consegue mapear já hoje, além das cidades onde ele está plantado, quais são os cultivares que melhor se adaptaram àquele local ali. Entendi. Então, assim, a gente acredita que o lúpulo vai produzir no Brasil todo, de ponta a ponta, porque a gente está num país agrícola maravilhoso. Exato.
desde que escolha a cultivar certa para cada uma daquelas regiões. Você falou muito em manejo, na palavra manejo. Manejo, me corrija se eu estiver errado, tem a ver com a forma que você vai cultivar essa planta naquele lugar, né? Então, você citou o cerrado, você imaginou que ele fosse entrar na dormência e depois produzir, ele já chegou direto produzindo porque ele é um fanfarrão. Então, o manejo é um pouco isso, entender o clima e ajustar é como se fosse um equalizador do tipo, Isso. mais água, mais luz, mais isso, mais aquilo, aqui é mais quente, precisa de não sei o quê. É isso, manejo? É justamente isso mesmo. Já pode virar produtora, Ludmila. Me chama! O que é? É assim, a quantidade de água certa, porque o lúpulo, ele começa consumindo uma quantidade de água pequenininha e ele chega até a 8 litros de água por dia, dependendo da região, ou até um pouco mais. O nome disso é ressaca. É isso aí. Vamos hidratar, né? Então, o que acontece? Ele pode, por exemplo, assim, se você der 8 litros de água no início, você vai afogar a planta e vai matar, né? E se ela não entrou em dormência, muitas das vezes você também corta a água dela. Você deixa ela ali quietinha, só faz uma manutenção. Se ela não entrou em dormência, você vai ter que começar a dar uma quantidade de água ali para que ela consiga desenvolver. Então, isso é manejo. E aí, existe um adubo que você vai dar no início, no meio e no fim. Então, depende de cada uma dessas etapas aí. Né? E é isso que a gente tem estudado. Tanta coisa e tanta pergunta, gente. Então, e quando você faz o manejo certo, a produtividade dele fica alta e a qualidade também. Incrível. Quando a gente cai nessa questão do manejo, é aí que a gente pode classificar como uma produção orgânica ou não? Também. O lúpulo, por ser uma cultura nova no país, não existe registro de nenhum defensivo que possa ser permitido usar. E o lúpulo, ele dá muita doença e dá muita praga. Então, quando a gente fala assim, de manejo, principalmente manejo nutricional, né, se você faz ele de forma correta, ele vai dar menos doença e menos pragas. Então, como a gente não tem um defensivo que possa usar, todo o trabalho é feito em cima da parte nutricional hoje. Que maneiro! Então, você vê assim, a dificuldade que nós tivemos até aqui, ainda vai ter alguns. Ou seja, o lúpulo não tem agrotóxico. Isso que eu ia falar. Em resumo, o que a Teresa está falando pra gente é que nos últimos 4 anos a produção de lúpulo no Brasil é 100% orgânica. Sim. Gente, 0 agrotóxico. por favor, Rubens, coloque palmas aqui nesse momento, por favor. Ele não poderia ser considerado totalmente orgânico, porque o adubo, ele é permitido você usar o adubo químico. Ok. Apesar de que muitos não usam, né? Mas assim, se não tivesse esse uso, ele poderia ser considerado orgânico. Agora, defensivo não pode entrar e não entra. Agora, dentro dessas pesquisas todas que já foram feitas até aqui, o que o pessoal chegou à conclusão é de que quanto mais o manejo nutricional é feito de forma orgânica, maior é a quantidade dos óleos essenciais do lúpulo também. Maneiro. Incrível. Bom, vamos caminhando aqui para uma pergunta que você já tinha dado uma semi-resposta, mas é só pra gente carimbar. E assim, essa é a perguntinha, gente, pra gente ir fechando, senão a gente vai ficar aqui com a Teresa pra sempre e ela tem que viver. O Brasil pode vir a ser uma potência na produção de lúpulo mundial? Qual é a chance da gente criar um lúpulo nacional, como o Leandro falou lá em cima? Eu esqueci o nome, Leandro. Qual foi mesmo? Nelson da Silva. Nelson da Silva? Nelson da Silva. Não era João da Silva? Não, Nelson da Silva, baseado no Nelson Salvan. Entendi. Agora eu entendi! Boa. E aí a pergunta é, a gente vai patentear um cultivo desse? Como é que isso funciona? Sei lá, me deixa sonhar. Eu acho que a gente não está muito longe disso hoje, porque já existem várias universidades, vários alunos de doutorados fazendo esse tipo de pesquisa, várias fazendas particulares fazendo esse tipo de pesquisa, desse cruzamento. E eu acho que muito em breve a gente vai ter um material, como disse o Leandro, o Nelson da Silva. Pelo que eu tenho acompanhado, assim, de excelentes resultados. De vez em quando o pessoal posta lá nos grupos e tudo e fala assim, olha gente, a gente estamos testando hoje o lúpulo produzido dos cruzamentos, com excelente aroma, com um aroma de melão, uma coisa diferente do que hoje ainda não tem. Então você vê que assim, muito em breve a gente vai ter uma cultivar que seja 100% brasileira.
Ai, meu Gente, Deus. a minha cabeça tá muito louca. Tá muito louca. Ai, meu Deus, eu não sei nem se eu durmo hoje. Você que tá ouvindo esse podcast, você também não devia dormir. Se você é cervejeiro, você tinha que apoiar a cena e comprar lúpulo nacional. E se você não é cervejeiro, você devia beber cerveja com lúpulo nacional e empurrar sua cervejaria a fazer isso. É isso. Isso, também acho. Tereza, muito obrigado pela sua participação. A gente adorou. Eu fiquei ainda com várias perguntas na cabeça. Pena que o tempo tá urgindo. Então, assim, gostaria depois da gente continuar essa conversa, se for possível, a gente ter mais papo sobre lúpulo, por exemplo, só sobre essa questão de aroma de melão, aroma de morango, como é que é essa produção, se ela é direcionada. Nossa Senhora, minha cabeça já explodiu. Ou seja, já fica o convite aqui para outras oportunidades. A gente agora falou um genericão, olhou para cima assim e falou, vamos olhar e vamos falar sobre tudo. Mas depois a gente pode ir tratando tema a tema. Eu posso fazer 100 programas com a Tereza, gente, se vocês quiserem, porque, ó... Obrigada. Maravilhoso. Muito obrigado, Tereza. Obrigada a vocês aí pelo convite. Eu tô aqui à disposição no que eu puder agregar. Com certeza. Obrigada mesmo, foi maravilhoso. Galera, esse programa tá acabando agora para quem não é nosso mecenas. Então, se você quiser ser o nosso mecenas e receber mais conteúdo, extensão desse papo que vamos ter com a Tereza, como outras várias extensões que a gente já teve, nosso conteúdo extra que vai para os mecenas já ultrapassa o volume de um programa. É como se a pessoa tivesse no mínimo uns 2 programas já na mão, só de conteúdo extra. Vire nosso apoiador, acesse apoia.se/surra de lúpulo e escolha lá o que cabe no seu bolso. Achou que era só isso que eu ia pedir pra você? Claro que não, querido. Sabe de nada, inocente. Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo e de todos os podcasts de cerveja desse país? Como é que a gente faz isso? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, que tem uma fazenda, que esteja pensando em produzir. Produz café, produz lúpulo, produz café, produz lúpulo. Dá pro cara para ajudar ele a tomar decisão. Ou compartilha nas suas redes sociais marcando a gente. E se você nos escuta no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming e gosta do conteúdo que a gente produz, faz aquele review, marca 5 estrelinhas. Você não faz ideia quanto isso ajuda a gente a espalhar o nosso conteúdo. Siga a gente nas redes sociais do Instagram, Facebook. Tem críticas, dúvidas, sugestões, dicas de pautas que a gente ama e convidados? Manda e-mail para surradelúpulo@gmail.com, tá? É isso. Recado longo, mas de coração. Beijo pra vocês. Beijo. Até semana que vem, meu povo. Lud, foi a primeira vez que a gente falou de lúpulo nesse programa? Dedicado, assim, focado? Claro que não. A gente, na verdade, já falou sobre lúpulo de alguma forma em 2 programas, especificamente falando, né? A gente falou com o Paulo Jordão, da cervejaria Craô, do Tocantins, falando que ele já produzia lúpulo lá e estava usando nas cervejas dele. Isso foi no episódio 32. Quem quiser esmiuçar lá no Spotify, vai lá no episódio 32. E também com a Ana Pampilhon, que é amiga da Tereza, que foi inclusive quem me arrumou o telefone da Tereza. E é mecenas também do Surra, apoia a gente aqui no Surra, junto com o Guilherme Hoffman, no episódio 70, valendo a atualização que o Gui Hoffman agora não está mais na Goose Island e está trabalhando em San Diego, na Novo Brasil, projeto da família Carneiro, que eram os donos da Vals antes de ser vendida pela Ambev. Então, por favor, esmiúcem esses programas, porque tá tudo conectado, meus amigos. Isso aqui é tipo Dark, tá tudo conectado. Valeu. Este podcast foi editado por Play Áudios.